A nossa próxima palestra será ministrada pela mestra Daniela Alvarenga e vai ser intitulada como Mercado e Crédito de Carbono. Convidamos a Daniela. A Daniela Alvarenga é bióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras. É especialista em sistemas de informação geográfica e tem atuado na prospecção de terras para projetos de crédito de carbono. Tem experiências em áreas como botânica, ecologia, biologia de conservação, áreas protegidas, mudanças climáticas, estimativas de estoque de carbono, licenciamento ambiental, ESG e agronegócio. Com a palavra, Daniela. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença presencial e online também para quem estiver me assistindo. Eu decidi fazer essa palestra com esse tema mais amplo, porque ela vai abrir também para as discussões seguintes, que já vão ser um pouco mais focadas. Então, eu vou trazer conceitos que são básicos para a gente entender sobre o mercado de carbono e crédito, e como que esse mercado funciona hoje. Bom, dando uma contextualização, a gente teve o Acordo de Paris, né, o Acordo Climático de Paris em 2016. Ele começou a discussão em 2015, foi assinado em uma cerimônia em 2016, que ficou acordado que os países iriam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e que ia prosseguir esforços para limitar o aquecimento a 1,5 graus. A gente viu que em 2023 esse 1,5 graus foi atingido, então a gente continua aí com os esforços para que não aumente mais. E esse aumento de 1,5 graus tem causado já aumento de riscos de condições meteorológicas extremas e possibilidade de colapso de ecossistemas. Ontem, o professor José Fernandes já mostrou alguns desses eventos, né? E a gente tem vivenciado isso, observando o que aconteceu no Rio Grande do Sul e também o que tem acontecido com os corais. Então, a gente já tem vivenciado essas situações. E a estratégia para mitigar, segundo o IPCC 2023, uma delas é as soluções baseadas na natureza. Essa tem sido uma das soluções mais eficazes de mitigar as emissões de carbono. O que é soluções baseadas na natureza? Esse é um termo que está sendo super usado, ele é recente, mas ele consegue compilar as ideias que já vinham sendo construídas antes. Soluções baseadas na natureza são ações para proteger, manejar e restaurar ecossistemas naturais, de forma sustentável, eficaz e levando em consideração as complexidades da sociedade, bem-estar humano e da biodiversidade. As soluções, elas são baseadas numa abordagem baseadas em ecossistemas. Essas soluções visam os serviços que a natureza já nos presta gratuitamente e que essas soluções tentam incorporar nesses projetos de crédito de carbono. Como assim? Tem 4 tipos gerais de serviços ecossistêmicos, são serviços que a natureza nos presta, que são serviços de suporte, provisão, regulação e cultural. Eu vou dar um exemplo deles aqui, que é a captura de carbono. A captura de carbono,
a natureza já faz naturalmente. Quando você tem uma queda, por exemplo, de uma árvore, e depois, naquela clareira, nasce árvores novas, você tem uma captura de carbono por essas árvores que estão nascendo. Então, quando você tem uma restauração de uma floresta que foi perdida, você tem essa captura de carbono da atmosfera. No caso, por exemplo, da manutenção de florestas em pé, você está mantendo o estoque de carbono ali. Porque aquelas florestas, elas estocam carbono através de sua biomassa. Esses são serviços ecossistêmicos que a natureza já nos presta e a gente precisa relembrar que ela já tinha nos ensinado há muito tempo já, como que funciona o planeta e que a gente parece que veio desaprendendo nos últimos tempos. Então, quais que são as principais categorias de projeto de carbono baseado nessas soluções? Hoje, a gente tem projeto de restauração, que é um projeto de AR, é uma sigla em inglês, né? Eu deixei ali para consulta. Temos o projeto de RED e projeto de ALM. Esses são os principais que têm sido executados. O projeto de AR é um projeto de restauração. RED é de conservação dessas florestas que estão em pé. E a ALM visa melhoria da qualidade de armazenamento de carbono no solo, através da melhoria do manejo em áreas agrícolas e pecuárias. Qual que é a situação no Brasil hoje? O Brasil ele tem uma grande emissão de CO2 sendo responsável, quer dizer, o grande responsável das emissões de gases de efeito estufa no Brasil é a mudança do uso do solo, né? Aqui representando 49%. E, em segundo lugar, a agropecuária. Essa mudança do uso do solo tem sido principalmente nessa região aqui, do Pará, Mato Grosso. E, em relação à pecuária, vocês podem ver que tem uma atuação bastante forte aqui na região do Cerrado, né? E que pode ser o foco pode ser o foco dos projetos de carbono de ALM, de melhoria dessas áreas de manejo de agropecuária. Eu quis trazer aqui um contexto territorial da Amazônia Legal, que é uma região que tem sofrido uma pressão do desmatamento. A gente pode ver que, em relação a projetos, a gente tem em vermelho vários projetos já em andamento, ou em registro, ou em alguma situação na plataforma da Verra, que é a maior certificadora hoje do mercado voluntário de carbono. E em marrom escuro são as unidades de conservação, marrom claro as terras indígenas. E em branco tem o destacamento aí da Amazônia Legal. O que a gente pode ver é que tem áreas de florestas ainda sem nenhum tipo de manejo sobre ela, sem nenhum tipo de olhar para essas florestas, mas existem áreas, por exemplo, que são naturalmente protegidas por elas serem isoladas. Isso tudo são questões importantes para a gente pensar nesse manejo de terra e foco de energia e investimento. Quando a gente pensa em manutenção aí da conservação dessas florestas. Só que tem outras regiões que ainda precisam ser vistas, precisam de investimento e que ainda não tem tido nenhuma ação sobre elas. Se vocês observarem, por exemplo, que no Mato Grosso, tem algumas áreas que ainda não tem nenhum tipo de atuação. Em relação a esses projetos que estão na plataforma da Verra, a maioria dos projetos são projetos de RED, que visa a manutenção das florestas.
Em segundo lugar, são projetos de AR, que visam a restauração de florestas ou de ambientes naturais. Em terceiro lugar, a melhoria aí de áreas agrícolas e pecuárias. Vale aqui ressaltar que a Verra ela representa mais de 80% dos projetos registrados hoje. Então, ela é a maior certificadora que a gente tem no mercado voluntário. E o que essa certificadora, né, eu trouxe aqui a Verra como exemplo, por causa da representatividade que ela tem, mas poderia ser outras, porque o padrão ele é muito similar, né? Mas o que ela faz? Ela, primeiro, ela determina uma metodologia que precisa ser seguida por esse tipo de projeto. Então, um projeto de restauração, como que ele deve ser feito? Como que ele deve ser conduzido? O que a gente tem que se atentar quando a gente está olhando para uma terra e planejando uma gestão sobre ela? Um projeto ele passa por uma auditoria independente de qualquer um, com um olhar à parte. Então, vai ter uma empresa que vai olhar para aquela situação, que ela é independente da atuação ali, e vai verificar se tem algum ponto que deixou de ser feito ou deixou de ser olhado para poder aprimorar esse projeto. E, por fim, tem um registro na plataforma. Aqui tem alguns pontos em relação à metodologia, que são como fundamentos de um projeto de carbono para ele poder existir. Um ponto que é fundamental é a questão da adicionalidade. Aquele projeto, ele está fazendo alguma diferença naquele contexto? Exemplo, a existência de um projeto de carbono naquela região, ela realmente está freando um desmatamento naquela área ou não? Um proprietário, por exemplo, que tem uma área de floresta na Amazônia Legal, aqueles 20% que ele poderia desmatar e que ele está com uma autorização para desmatar, se ele não fizer um projeto de carbono ali e ele não tiver uma renda com isso, muito provável que ele vai usar aquela terra para pecuária ou para alguma outra produção hoje. E hoje a gente já tem terra o suficiente para poder gerar, para ter produção. Então, isso vira um outro tipo de ativo no agronegócio. O objetivo de um projeto de carbono não é competir com o agronegócio, é colocar mais uma opção de ativo. E aí, no caso, é um ativo ambiental. Então, por exemplo, em regiões igual o Mato Grosso, a gente tem uma impossibilidade hoje competitiva com a soja, porque ela é muito mais rentável do que um projeto de carbono, porque no mercado voluntário o valor do crédito ainda é baixo. Essa é uma questão, inclusive, uma discussão muito boa numa mesa redonda, se alguém quiser debater, tá? Então, aí, o mercado regulado e o mercado voluntário. Como que isso funciona? O mercado regulado, ele tem um sistema regulador que traz um conjunto de leis e normas estabelecido por um Estado. Então, é o Estado que vai controlar essas normas. No caso do voluntário, é baseado em certificações internacionais, igual a Verra, que é uma certificadora internacional. Mas não tem um sistema regulador centralizado. Então, pode ter vários tipos de certificadores, por exemplo. Em relação à motivação desses mercados. Em relação ao mercado regulado, as nações têm metas de emissões e dimensionam seu impacto ambiental para que possam cumpri-las. E, caso contrário, é pago multa. Então, tem um controle por trás de todo esse mercado aí. Em relação ao mercado voluntário, as empresas têm metas que elas definem voluntariamente para serem cumpridas.
Quais que são os principais atuantes nesses dois mercados? No caso do regulado, tem agentes reguladores, desenvolvedores de projetos, que são aceitos nesse tipo de regulamento, né? E certificadoras de projeto de carbono. Já no voluntário, temos compradores, desenvolvedores de projetos, certificadores de projeto de carbono e comercializadoras em geral. E em relação ao volume desse crédito que a gente tem hoje gerado, né? Esse dado é até de 2021, não está tão atualizado assim. Em relação ao volume, o mercado regulado tem 27 vezes maior crédito de carbono do que o mercado voluntário. Então, o volume é muito maior. E o preço que é pago por esses créditos também é bem maior. Aqui está difícil um pouco de ler, mas é 8 vezes maior. Então, um crédito no mercado regulado, ele é bem maior do que um mercado voluntário. E como que funciona o mercado voluntário? Eu enfatizei no mercado voluntário, porque no Brasil hoje a gente não tem um mercado regulado, então eu trouxe um foco bem aplicado. A gente tem, então, um comprador para esses créditos. Esse comprador, ele identifica essa necessidade de comprar um crédito de carbono através de um estudo que ele faz, de um inventário que ele faz na própria empresa e observa quanto que ele está emitindo. Então, é feito um inventário dessas emissões, ele observa de onde está vindo essas emissões, se são emissões diretas da própria empresa, se são emissões que vêm de terceiros, que ele contrata, e identifica toda essa cascata. E ele tenta compensar ou reduzir essa emissão que ele faz. O primeiro ponto, a primeira meta dele, é sempre reduzir a emissão. Não conseguindo reduzir, ele vai e parte para o mercado de carbono para compensar. No caso, ele pode fazer a compra dessa compensação de emissão através de plataformas diretas de compra, de retails, de broker, e que são canais de vendas especializados. E ele pode também entrar em contato direto com um desenvolvedor. Deixa eu pegar uma água aqui. Agora, em relação a um desenvolvedor, ele entra em contato direto com um desenvolvedor. Esse desenvolvedor, ele fica responsável por fazer todo o projeto de carbono e submeter esse projeto a uma certificadora e a uma auditora, que vai apontar todas as melhorias, o que precisa ser feito com aquele projeto, e verificar e validar esse projeto, para depois ser comercializado. E quem que faz a ponte entre o desenvolvedor e o proprietário de terra? Porque sem o proprietário de terra não tem nem projeto, né? Geralmente é feito por assessores focados em ativos no agronegócio. Então, essa é a área, inclusive, de atuação da minha empresa, né, da empresa que eu trabalho, que faz essa conexão entre o desenvolvedor e o proprietário. A gente traz a informação de todo esse mercado de carbono, como que ele tem sido, traz as melhores oportunidades para esses proprietários e como que ele deve conduzir aquela fazenda, aquela propriedade, para ele poder fazer esse projeto de carbono. E esse proprietário, ele tem um benefício, né, com esse mercado de carbono, que é de incentivo financeiro para práticas sustentáveis. No caso da pecuária e da agricultura, tem crédito que ele pode ter uma receita um pouco maior do que ele tinha, através do crédito de carbono e com as melhorias das práticas agrícolas.
E agora, como funciona o projeto, né? Qual que é o processo desse projeto? Esse projeto, qualquer que seja um projeto de crédito de carbono, ele tem várias fases. E ele é longo, não é nada muito simples. Geralmente dura 2 anos até você certificar. E assim, 2 anos sendo otimista. Depois que eu entrei no mercado mesmo, sendo bem otimista. Porque existem várias questões que precisam ser feitas até chegar nessa venda. Primeiro, a gente vai prospectar a área que seja ideal para um projeto de carbono. Ela precisa ser adicional, ela precisa atender os requisitos da certificadora. A gente faz um estudo prévio, faz uma diligência fundiária, isso aqui é super importante, porque a gente precisa garantir o direito de quem é, de fato, o dono da terra. Então, um projeto, dependendo do contexto fundiário no Brasil, ele pode estar dentro de uma área que tem várias comunidades morando ali. Pode ser que chegue, às vezes chega, né, demanda de uma área que ela tem ali uma sobreposição comunidade de conservação e, ao mesmo tempo, ela pertence ao setor privado, né? Tem uma área certificada. E aí, o que a gente faz com isso? Então, como que a gente pode garantir os direitos de todos ali os envolvidos? Então, essa parte fundiária ela é super importante para que esses créditos caiam na mão, esse valor caiu na mão correta. Depois que a gente faz essa avaliação fundiária, faz uma análise agora aprofundada dessa adicionalidade. Então, de fato, a gente está fazendo alguma diferença com esse projeto aqui? A gente está tendo uma maior estocagem de carbono se a gente fizer um projeto? Aí a gente vai para uma assinatura de um contrato. Então, vamos formalizar. O proprietário ele vai fazer agora o projeto de carbono. Isso tudo aqui demora pelo menos 6 meses. Aí, depois, a gente vai fazer esse reconhecimento das partes interessadas. Então, por exemplo, numa região que tenha uma propriedade privada e tenha também comunidades locais morando ali. A gente tem que reconhecer que elas têm aquela posse. E não só o local de moradia, né? Então, tem que documentar isso. E o projeto de carbono ele também ele é um meio de formalizar isso, né? Garantir essas moradias para essas pessoas e tentar entender aquele contexto local para poder atuar da melhor maneira possível. Depois que faz esse engajamento local, a gente faz o inventário florestal, social, faz a elaboração de um projeto em um documento, e aí isso vai para a certificadora, que vai para uma consulta pública, vai para uma auditoria, e aí o registro. Aí o projeto foi registrado. Depois de registrar esse projeto, ele vai ser monitorado para mostrar o que de fato teve de acréscimo de carbono ou manutenção daquele carbono. E vai ter uma auditoria sobre esse monitoramento, vai ter uma emissão desse crédito agora, e aí sim vai poder comercializar. Depois que comercializou, vendi esse crédito de carbono, ele é aposentado, ele não pode ser vendido mais daquela safra. Então, a safra de 2026, de um projeto, vou dar até o nome de um projeto que existe, Envira. Quando ele for vendido, aquela safra ela não pode ser vendida mais. Então, ela funciona em safras mesmo. E aí, aqui, eu trouxe uma curiosidade, porque, às vezes, tem pessoas que perguntam assim, Dani, mas, tá, então é só comprar esses créditos de carbono e a empresa não precisa mais diminuir as emissões e está tudo certo. Vamos lá. O que tem acontecido? A gente tem visto que empresas que compram crédito de carbono de forma voluntária têm
mais engajadas do que as empresas que não compram. E elas também têm se descarbonizado mais rapidamente do que as empresas que não são compradoras de crédito de carbono. Os fatores que levaram em conta, né, para essa avaliação foram, primeiro, a supervisão de nível de diretoria sobre atividades relacionadas ao clima nessas empresas. Então, tem uma diretoria responsável por essas emissões nessas empresas ali, que são voluntárias no mercado de crédito de carbono, né? Tem essa compra voluntária. E elas têm investimento em atividades de redução de emissão para os seus negócios e operações, como energia renovável, mais do que essas empresas que não compram. Esses dados eu retirei desse relatório, tá? Da Ecosystem Marketplace. E, como perspectiva, eu trouxe o seguinte cenário. O Senado tem debatido sobre a regulamentação do mercado de carbono. Então, em breve, é muito provável que a gente tenha um mercado regulado aqui no Brasil. Qual que é o ponto importante disso? O mercado regulado aqui no Brasil, ele pode trazer uma estabilidade e previsibilidade dos preços desses créditos de carbono. A gente viu que o crédito de carbono no mercado regulado, ele é mais valorizado do que no mercado voluntário. Então, ele tem um valor maior. Se ele tem um valor maior, em algumas regiões, ele vai começar a ter, o projeto de carbono, ele vai ter maior competitividade com a conversão de uso do solo para outras práticas do que tem hoje. Porque hoje, por exemplo, a gente consegue ter projeto de carbono em áreas que tem pecuária e que tem pecuária que não é desenvolvida, né? Não é uma pecuária especializada. Então, acaba que vai dar essa possibilidade, por exemplo, de competir com a soja ou com algumas outras produções que hoje, infelizmente, não chega nem perto. Hoje é mais vantajoso você converter uma floresta ou uma área em determinadas regiões no Brasil do que fazer um projeto de carbono. Isso monetariamente falando. Vai valer a pena fazer um projeto de carbono em determinadas regiões apenas. Por exemplo, no Acre, que a pecuária ela não tem o mesmo valor do que em outras regiões. E outro ponto positivo, né, é em relação à competitividade e inovação. Quando você dá incentivo financeiro para essas empresas, podendo pagar um pouco menos de imposto, quando você tem uma redução de emissão de CO2 e gases de efeito estufa, né? Você incentiva a essas empresas a buscarem alternativas inovadoras para reduzir as emissões. E isso já tem acontecido em outros lugares no mundo. Então, é uma expectativa que a gente tem também e que pode acontecer aqui no Brasil, essa busca por esses aprimoramentos de reduções pelas empresas aqui no Brasil. E é isso. Eu gostaria de agradecer ao UFMG pelo espaço de fornecer um evento desse, inclusive pela minha formação, né, essa universidade é maravilhosa. E gostaria de agradecer à Escola de Veterinária, aos organizadores. O evento está sendo muito legal, as palestras anteriores também foram muito enriquecedoras. E gostaria de agradecer a Eldorado Terra, que é a empresa que eu trabalho, e a equipe da Eldorado, porque parte das informações que eu usei vem de debates que a gente tem, do trabalho que a gente tem, e também
a possibilidade de eu participar de um evento, de parar a minha rotina para montar uma apresentação, e a eles que estão me assistindo online. É isso.